professor Vitor Fernandes de Física e nós estamos em mais um encontro para a videoaula. Na nossa aula de hoje, nós conversaremos sobre um assunto chamado leis de Ohm. Só que não há possibilidade da gente estudar as leis de Ohm se eu não conheço alguns elementos básicos do meu circuito elétrico. E nesse momento, o nosso estudo será exatamente direcionado para o conhecimento desses elementos elétricos. Um primeiro elemento nós já estudamos na primeira aula de eletrodinâmica, chamado corrente elétrica. E um segundo elemento eu te apresento agora, chamado tensão elétrica, também conhecida como DDP, diferença de potencial. É o que existe na sua tomada. Por exemplo, existem regiões no Brasil cuja DDP da tomada, voltagem da tomada, é de 110 volts, enquanto outras regiões do Brasil, essa DDP, ela apresenta uma voltagem de 220 volts. O que é a DDP? É a diferença de potencial entre dois terminais distintos do meu circuito. Se você reparar bem, a sua tomada ela tem 3 pinos. Na verdade, é uma recomendação hoje que ela tenha 3 pinos. O que são os 3 pinos? Um deles é o terra, o que nós chamamos de aterramento, e os outros 2 seriam um ponto terminal de potencial positivo e outro terminal de potencial negativo. Entre esse terminal positivo e esse negativo, existe uma diferença de potencial. É atribuída uma tensão elétrica, é determinada uma voltagem elétrica. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, na verdade, é a tensão fornecida pelo circuito elétrico aos elementos que estarão consumindo essa tensão. Por exemplo, eu só consigo ligar uma lâmpada quando ela está submetida a uma diferença de potencial. Mas por que, Vitor? Porque quando eu a submeto a uma diferença de potencial, eu estou colocando ela em uma voltagem. Por exemplo, um terminal positivo, o outro terminal negativo, existe uma DDP, uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial é que estimula o fluxo de carga por esse determinado condutor. Então, se não houver diferença de potencial, não há corrente elétrica passando pelo meu circuito elétrico. Significa dizer que a minha lâmpada nunca acenderia, que minha televisão nunca ligaria. Para que essa lâmpada acenda ou essa televisão ligue, eu preciso determinar, estipular nessa lâmpada uma diferença de potencial para que ela sofra passagem de corrente elétrica e aí sim ela tem o seu funcionamento. Beleza até aqui? Essa diferença de potencial é a diferença de potencial entre o terminal positivo e o terminal negativo. Exemplo, eu posso virar para vocês e falar que a diferença de potencial em uma tomada é de 30 volts. O que eu estou determinando? Que aqui eu posso ter um potencial de 30 volts e aqui eu tenho um potencial zero. Então, de 30 para 0, há uma DDP, uma diferença de potencial de 30 volts. Ou eu poderia afirmar que o potencial aqui é um potencial de 50 volts e o potencial aqui seria um potencial de 20 volts. Ainda haveria diferença de potencial. E como haveria diferença de potencial, eu teria ali um fluxo de carga elétrica, ou seja, uma passagem de corrente elétrica. Tudo bem até aqui? Agora, é muito importante que você entenda que em um terminal eu tenho uma carga positiva, um potencial elétrico positivo, na verdade, e em outro terminal eu vou ter um potencial elétrico negativo. O que faz eu pensar a respeito disso? Corrente elétrica em metais, e obviamente aqui nós estamos falando de fios metálicos, é um fluxo de elétrons. Um elétron é uma partícula negativa que sempre buscará espontaneamente uma partícula ou um terminal positivo. Então os elétrons saem daqui e vão buscar a carga positiva, o potencial elétrico
positivo. Por isso que nós vamos determinar que, como nós vimos na aula passada, o sentido convencional de corrente é o sentido oposto ao fluxo de elétrons. É por esse motivo que nós sempre assumiremos que a corrente elétrica sairá do terminal positivo e chegará ao terminal negativo. Tudo bem até aqui, beleza? O que é a diferença de potencial? Voltagem determinada nos terminais de um fio, nos terminais de um condutor, para que exista fluxo de corrente elétrica por esse condutor. Agora, o condutor vai gerar fluxo de carga, fluxo de corrente elétrica para alimentar ou fazer algum aparelho elétrico funcionar. Esse aparelho elétrico é o que nós chamamos de resistores elétricos. O que são resistores elétricos? São elementos que consumirão, que utilizarão parte da tensão que está sendo dada pelo circuito elétrico. Por exemplo, eu posso afirmar que na minha casa eu tenho 50 lâmpadas, beleza? Tudo bem? E na minha casa eu tenho uma diferença de potencial de 220 volts no total. Quando eu ligo essas lâmpadas, cada uma delas vai consumir um potencial elétrico. Pode ser os 220 volts? Sim. Pode ser só parte desses 220 volts? Sim. Dependerá de como essas lâmpadas estão ligadas, distribuídas ou analisadas. Tudo bem até aqui? Mas eu entendo que um resistor elétrico, lâmpada, TV, ar-condicionado, sempre será um elemento elétrico capaz de consumir, tirar do circuito parte da tensão elétrica que ele havia fornecido. Beleza? Tudo bem? Quando eu penso nessa resistência, no nosso vestibular ela pode ser apresentada dessas duas formas, tudo bem? Ou talvez num formato mais cilíndrico, beleza? Representando exatamente a característica mais real dessa resistência. Bom, desses dois métodos, dessas duas maneiras que estão sendo apresentadas aqui, eu entendo que a que mais se assemelha com a nossa realidade é essa. Por quê? Porque eu entendo que um resistor apresenta uma resistência elétrica. O que é essa resistência elétrica? É a resistência oferecida por aquele aparelho, por aquele elemento, à passagem da corrente elétrica. Então, quando a corrente elétrica vai passar por ele, esse aparelho pode oferecer muita resistência ou pouca resistência. E essa resistência oferecida por esse elemento elétrico ou por esse aparelho elétrico dependerá da sua característica física. É por isso que essa representação, ela me dá um entendimento muito maior de resistência do que essa, porque aqui eu não consigo perceber a característica física de um resistor elétrico, mas aqui eu já consigo começar a pensar na característica física desse resistor elétrico. Todo resistor apresentará uma resistência, e essa resistência ela tem uma unidade de medida, dada em ohm, representado por aquele símbolo que você está vendo lá no canto do meu slide. Tudo bem até aqui? Beleza? Então esse resistor aqui poderia ser um resistor de 30 ohms. Esse resistor poderia ser um resistor de 50 ohms, 90 ohms, 400 ohms. Dependerá da característica física que esse resistor apresenta. Beleza? Tudo bem? Essa característica física me dá uma lei que aí a gente já começa a entrar no conceito das leis de Ohm. E você vai perceber que eu falo primeiro da segunda lei de Ohm, para depois falar sobre a primeira lei de Ohm. Como assim, Vitor? Você está invertendo a física? Não. É porque como eu já falei sobre resistência elétrica e já falei sobre a característica física do resistor, eu já caio direto na segunda lei de Ohm, e só para você entender a minha linha de raciocínio. Essa resistência do resistor depende da sua resistividade, ou seja, característica do material que constitui essa resistência. Esse resistor pode ser um resistor de cobre, pode ser um resistor de alumínio, pode ser um resistor, sei lá, de vários elementos metálicos, beleza? Elétricos. E aí cada elemento apresentará uma resistividade diferente. Tudo bem? Beleza? Essa resistividade representa a proporcionalidade que esse elemento apresenta à passagem da corrente elétrica.
Tudo bem até aqui? Quanto maior a resistividade, maior a resistência, menor vai ser o fluxo de carga elétrica, menor será a corrente elétrica. Tudo bem até aqui? Beleza? Um outro ponto que é importante para você analisar a resistência é o comprimento desse resistor. Quanto mais longo ele for, maior resistência o elétron ou a corrente elétrica terá na sua passagem. Tudo bem até aqui? E um outro elemento seria a área de sua seção transversal. E aqui eu queria que você pensasse nesse resistor como sendo um cilindro, tudo bem até aqui? Que apresenta um comprimento, representado por L, e uma área de seção transversal, representada exatamente pelo meu Azinho. Esse cara aqui é o tipo de material que constitui esse resistor. Beleza? Tudo bem? Agora, diante disso, a gente consegue fazer uma aplicação. Suponha que o meu resistor tem um comprimento de 20 centímetros, uma área de seção transversal de 5 milímetros quadrados e uma resistividade de 10 elevado a menos 2 ohm vezes metro. Eu preciso que você tenha muita atenção nesse momento. O que eu te pergunto? A resistência elétrica desse resistor. Evidentemente, eu vou ter que aplicar a segunda lei de Ohm. Resistência é a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Diante disso, a gente vai aplicar a equação tendo como muita atenção as unidades de medidas que estão sendo apresentadas. De fato, a resistência precisa ser medida em ohm. E para que ela seja encontrada em ohm, os elementos constituintes dessa equação, eles precisam estar no sistema internacional de medida. Ou seja, o comprimento vai ter que estar em metro, a área de seção transversal em metro quadrado, para acompanhar a resistividade em metro também. Agora, Vitor, e se por um acaso a resistividade fosse dada em ohm vezes centímetro? Aí eu poderia trabalhar com o comprimento em centímetros e com a área em centímetros quadrados. Então, o que na verdade está determinando qual a unidade de medida que eu vou utilizar desses elementos é a minha resistividade. Uma resistividade em ohm vezes metro implica no comprimento apresentado em metro e na área em metro quadrado. Uma resistividade em ohm vezes centímetro implica num comprimento em centímetro e numa área de seção transversal em centímetro quadrado. Como nesse caso representado, a minha resistividade está em ohm vezes metro, eu vou ter que passar esse comprimento para metro e essa área de seção transversal para metro quadrado. Tudo bem até aqui? Mas ainda continua aplicando a equação da segunda lei de Ohm. Resistência é a resistividade vezes o comprimento, 20 centímetros em metros, 20 vezes 10 elevado a menos 2. E a área de seção transversal, 5 milímetros quadrados em metros, 5 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Fazendo as devidas contas, eu encontro um valor de resistência para esse resistor de 400 ohms. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, na verdade, eu entendo que a resistência do resistor é diretamente proporcional à resistividade do material que ele é constituído, diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área. Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Se eu diminuo a área, eu aumento a resistência. Tudo bem até aqui? Beleza? Maneiro? Então, a segunda lei de Ohm trata apenas da característica física de um determinado resistor, me apontando, então, a sua resistência. Já a primeira lei de Ohm trata da relação entre a tensão elétrica que alimenta um resistor quando percorrido por uma corrente elétrica. U igual a R vezes I. Tensão igual a resistência vezes a corrente. Beleza até aqui? Tudo bem? O que nós estamos determinando analisando essa equação? Quando um resistor é percorrido por uma corrente elétrica, ele consome uma tensão do meu circuito elétrico. Pensa comigo, quando você sai de casa para ir para a escola, para ir para o shopping, para ir para a igreja, para ir para qualquer lugar, a sua mãe vira para você e fala assim, ó, deixa a lâmpada acesa ou deixa a lâmpada apagada? Apagada. Por quê? Porque ela entende que enquanto ela está apagada, essa resistência não está sendo percorrida por uma corrente. E se ela não está sendo percorrida por uma corrente, não estou consumindo do meu circuito tensão. Consequentemente, eu estou economizando energia
elétrica. Tudo bem até aqui? Então, na verdade, a primeira lei de Ohm, ela afirma a relação entre a tensão elétrica, a resistência e a corrente, onde eu visualizo que quando um resistor é percorrido por uma corrente elétrica, evidentemente ele consome parte da tensão elétrica de um determinado circuito. A aplicabilidade dessa equação é ridícula. Na verdade, é a aplicação direta de multiplicação e divisão. Agora, o que eu preciso que você compreenda, quando eu olho para cá, eu tenho um circuito elétrico cuja tensão vale 30 volts, uma resistência de 40 ohms e existe uma corrente elétrica passando. Um ponto que é muito importante, nós vamos falar quando falarmos sobre circuito elétrico, mas eu já quero adiantar aqui. Você está percebendo que a corrente elétrica está girando no sentido horário. Por quê? Porque o terminal maior é o terminal positivo e o terminal menor é o terminal negativo. Então ela sempre sai do positivo e vai em busca do negativo. O que eu quero? Eu quero descobrir para tal situação qual é o valor da intensidade de corrente elétrica que atravessa o meu circuito representado no esquema. Tudo bem até aqui? Beleza? Agora, o que eu te dei? Eu te dei a tensão elétrica do circuito, eu te dei a resistência do resistor R e eu quero descobrir a corrente elétrica. Você compreende que nesse circuito elétrico só tem um resistor R? E eu admito assim no meu vestibular, o fio é ideal. O que ele está admitindo com isso? Que ele não tem resistência. Tudo bem até aqui? Então, toda a tensão está sendo dada, fornecida apenas para quem? Para esse resistor. É por isso que eu posso aplicar direto a primeira lei de Ohm, onde U é igual a R vezes I, o enunciado me deu vale 30 volts, o R, o enunciado me deu vale 40 ohms, e a corrente elétrica vai ser 30 dividido por 40, que dá 0,75 ampere. Beleza até aqui? Tudo bem? Outra aplicação muito fácil. O que eu posso fazer agora? Tá vendo o I? Lembra da equação da corrente elétrica? I igual a Q sobre ΔT? Tá vendo o R? Lembra da segunda lei de Ohm? Eu posso misturar agora a equação da corrente elétrica, I igual a Q sobre ΔT, a segunda lei de Ohm, R igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área, com a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Existe um ponto que eu preciso que você compreenda. Quando eu penso em resistores, na maioria das vezes, o nosso vestibular trabalha com resistores chamados resistores ôhmicos. O que são resistores ôhmicos? São aqueles que não mudam a sua resistência à medida que o meu circuito vai funcionando. Você entende que toda vez que a corrente elétrica passa por um determinado resistor, eu tenho atrito. E se eu tenho atrito, eu tenho dissipação de energia, aquecimento. E se há aquecimento, eu entendo que pode ocorrer um fenômeno chamado dilatação, onde o comprimento e a área dessa resistência, desse resistor, podem mudar. Tudo bem até aqui? Mas quando eu admito o resistor como sendo um resistor ôhmico, eu viro para vocês e falo assim, ó, em um dado intervalo de temperatura, ou seja, de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, suponha que esse resistor seja ôhmico, ou seja, ele não vai sofrer mudanças estruturais em função da mudança de temperatura. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, o resistor ôhmico é aquele que apresenta resistência constante. Eu posso aumentar a tensão, posso aumentar a corrente, mas existirá uma proporcionalidade entre tensão e corrente, porque a minha resistência tem um valor constante, fixo. Tudo bem até aqui? Mas da mesma forma, pode existir um resistor chamado resistor não ôhmico. Muito pouco usado no nosso vestibular, mas é aquele que sofre mudança na sua característica em função de um conceito chamado efeito Joule, aquecimento das suas partes à medida que vai passando corrente elétrica. Tudo bem até aqui? Beleza? Além do resistor ôhmico e do resistor não ôhmico, eu tenho um elemento chamado reostato. O que é o reostato? É um resistor que pode ser variável. Na verdade, ele é ajustável. Tá vendo esse cursor aqui, ó? Aqui eu estou representando exatamente um reostato real. Esse cursor ele pode se movimentar em todo esse tubo. Tudo bem até aqui? Beleza? E quando eu coloco ele em uma determinada posição, ele está aumentando o comprimento ou diminuindo o comprimento da minha resistência ou do meu resistor. Consequentemente, quando ele muda o comprimento, ele muda a resistência desse resistor. Por isso que eu chamo esse reostato de resistor variável ou ajustável.
Tudo bem até aqui? Na maioria das vezes, no meu circuito elétrico, esse reostato ele vai ser apresentado com esses símbolos, tudo bem? Aqui está indicando exatamente o cursor, que pode estar se movimentando em todo o longo do resistor, assumindo então resistências distintas. Beleza? Tudo bem? Queridos, aqui então eu encerro essa parte de leis de Ohm e eu espero que você tenha compreendido esse conceito muito bem. Um grande abraço, estarei disponibilizando uma lista de exercícios para vocês. Até o nosso próximo encontro. Valeu, fica com Deus!